Olá pessoal, vamos dar continuidade a um módulo de organização administrativa. Vimos no módulo passado como a administração pública está estruturado, como é que funciona a dinâmica da administração pública, estudamos a atividade administrativa, como ela funciona, os órgãos, as entidades, como ela se desconcentra, como ela se descentraliza e começamos o estudo das autarquias. Então vamos relembrar um pouco as autarquias, o que é que vimos na aula passada sobre as autarquias e daremos continuidade. Vimos que as autarquias elas são criadas por uma lei específica e se encontra pautada pelo princípio da especialidade, ou seja, são criadas as autarquias por uma lei específica e com um fim específico. Elas são especializadas em uma determinada área. Também vimos quais são as espécies de autarquias, que na verdade vimos quais são os exemplos de autarquias que temos, INSS, Bacen, IBAMA, CAD, INCRA, e também vimos a escala de liberdade que as estruturas administrativas possuem, começando pelos órgãos, depois tem as autarquias, sempre subindo com a maior liberdade de atuação. Temos as autarquias, depois agências reguladoras, depois os poderes estatais. As autarquias, então, nessa escala de liberdade, seria a segunda estrutura, a segunda estrutura com menos liberdade de atuação que temos na administração pública. Continuando, a administração, as autarquias, elas estão submetidas a um controle finalístico, supervisão ou tutela ministerial, que contrapõe-se justamente à subordinação hierárquica, que é o controle que é feito dentro das estruturas dos órgãos públicos. Os órgãos públicos, como vimos, estão sujeitos ao princípio da hierarquia. Um está ligado ao outro por hierarquia. Um controla a atuação, pode inclusive avocar as atribuições. O controle é total sobre a atuação do inferior. O órgão inferior está submetido ao órgão superior. E ele limita, de certa forma, pode gerir a atuação do órgão inferior. O superior subordina o inferior. No caso das autarquias, da administração indireta, as pessoas jurídicas, as estruturas administrativas, as pessoas jurídicas de direito público, no caso da administração das autarquias, elas estão submetidas a uma supervisão ou tutela ministerial. Ou seja, o Ministério da Administração, que controla a autarquia, faz uma supervisão, uma tutela, controla em relação aos fins que elas foram concebidas, que as autarquias foram concebidas. Então, a limitação é apenas quanto à finalidade. Se as autarquias, em determinado momento, exorbitarem sua atuação, o Ministério ligado, por exemplo, ao Ministério dos Esportes com a autarquia criada no âmbito dessa especialidade, vai então limitar a atuação dessa autarquia. Então, só destacando, as autarquias estão submetidas a um controle finalístico, estão submetidas à supervisão ou tutela ministerial, ao contrário dos órgãos públicos, que estão submetidos à hierarquia. E essa limitação é maior nesse controle. As autarquias estão imunes a impostos, possuem bens públicos e, portanto, são impenhoráveis, inalienáveis e imprescritíveis. Os bens das autarquias, de regra, tais como na administração pública direta, ou seja, a exemplo da União Federal, por exemplo, que possuem bens públicos, os bens são impenhoráveis, ou seja, não podem ser penhorados, não podem ser alienados, de regra, na verdade, porque como veremos em outro módulo, os bens podem ser alienados em determinadas circunstâncias. E são imprescritíveis, ou seja, esses bens não podem ser objeto de uso capião.
E isso é uma regra geral, não há exceção. Os servidores públicos, no caso das autarquias, estão sujeitos a um regime estatutário, de regra, né? Ou seja, estão submetidos a um estatuto. Mas, de forma excepcional, a administração pública indireta, as autarquias, podem contratar agentes públicos num regime seletista, ou seja, num regime de trabalho regido pela CLT. A autarquia, tal como o ente central, possui prerrogativas de fazenda pública, ou seja, possuem privilégios processuais. Estão submetidos ao regime de precatórios, possuem prazos diferenciados, prazo em dobro para contestar, para recorrer e em quadro para contestar, possuem a prerrogativa de intimação pessoal, seus procuradores são intimados pessoalmente, não precisam adiantar custas e não têm a exigência de procuração para o seu representante processual, ou seja, seus procuradores atuam sem procuração. Tal como na administração direta, as autarquias respondem de forma objetiva, isto é, no caso da administração pública cometer algum tipo de ato ilícito, a responsabilidade da autarquia será de forma objetiva. Isso está previsto na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º. A administração pública direta apenas vai responder de forma subsidiária, no caso das autarquias não terem patrimônio suficiente para ser atingida pela indenização a ser arbitrada pelo Poder Judiciário. Nesse caso, a administração pública direta vai dar esse suporte, vai responder com seu próprio patrimônio. Mas, de regra, a regra geral, então, é que a administração pública, as autarquias, só vão responder diretamente pelos seus atos em juízo. Outras características, temos o controle dos tribunais de contas, as autarquias estão submetidas ao controle do tribunal de contas, a vedação de acumulação de cargos, seus servidores, seus agentes não podem acumular cargos, tal como previsto na Constituição, e também na contratação de bens e serviços, as autarquias estão submetidas ao procedimento licitatório. Trazemos aqui as espécies de autarquias. As autarquias administrativas ou de serviços, são aquelas autarquias que prestam apenas serviços, e temos também as autarquias especiais, que são aquelas autarquias que têm um regime diferenciado das autarquias normais, e que são aquelas especiais de stricto sensu, que apenas são conceituadas como autarquias especiais porque possuem um regime diferenciado de atuação, um regime jurídico diferenciado, e temos também as agências reguladoras dentro dessas autarquias especiais, que além de ter um regime próprio, um regime jurídico próprio, elas se caracterizam por fiscalizarem a atuação do particular na atividade econômica e na prestação de serviço público. Então, essas agências reguladoras também são uma modalidade de autarquia especial. Temos autarquias corporativas, que são aquelas autarquias, os conselhos de classe, que fiscalizam a atuação dos profissionais autônomos, são os conselhos profissionais, a exemplo do CREF, na educação física, ou do CREA, de administração e engenharia, de arquitetura e engenharia. Temos também as autarquias fundacionais, que são as fundações públicas, porque, como veremos a seguir, as fundações públicas hoje são entendidas como uma espécie de autarquias. São as autarquias que são criadas por meio do destacamento de um patrimônio para uma determinada finalidade pública, um interesse, o desempenho de uma atividade pública, de um serviço público. E também temos as autarquias territoriais, que são os territórios federais, que hoje não temos nenhum exemplo. Tínhamos anteriormente o território de Fernando de Noronha como uma espécie de autarquia territorial. Bom, demos continuidade ao estudo das autarquias e, seguindo a dinâmica que eu estabeleci, veremos agora uma questão que caiu num dos exames da OAB
e que trata justamente dessa temática que eu acabei de falar, que são as autarquias. No 8º exame da OAB, da Fundação Getúlio Vargas, a questão 29 trouxe o seguinte enunciado. Quantas pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, assinale a afirmativa correta. Item A. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei. Bom, vimos que as autarquias realmente são pessoas jurídicas de direito público e são criadas por uma lei específica, ao contrário das entidades de direito privado da administração indireta, que veremos adiante. Item B. As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado autorizadas por lei. Não, como dissemos antes, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público e são criadas por lei e não autorizadas por lei. Item C. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei. Não. As empresas públicas, veremos a seguir, são entidades de direito privado da administração indireta e são autorizadas por lei. E item D, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado criadas para exercício de atividades típicas do Estado. Não. Na verdade, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, como de fato a questão traz, não são criadas para exercício de atividades típicas do Estado. As atividades típicas do Estado são prestadas exclusivamente pelas autarquias. Então, a resposta que melhor atende ao enunciado da questão é o item A, que é as autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. Bom, vimos então o conceito de autarquia e as espécies de autarquia e o regime jurídico das autarquias. Excepcionalmente, em relação de regra, as autarquias corporativas, os conselhos profissionais, são uma espécie de autárquica, né? A OAB pode ser tida como um conselho profissional, mas o Supremo Tribunal Federal, em um julgamento, teve a oportunidade de apreciar sua natureza jurídica. E na ADIM 3026/2006, o STF definiu que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, não é uma autarquia, não possui ligação com a administração pública. Seria uma entidade sui generis, um serviço público independente, que não estaria sujeito ao controle da administração pública. Então, seria apesar de ser um conselho profissional, não é, segundo o STF, não é uma entidade autárquica. Então, se vier ser explorada pela comissão da OAB, vocês têm que prestar atenção na exceção da OAB como conselho profissional, que apesar de ser um conselho profissional, não tem natureza autárquica, é uma entidade sui generis, segundo o entendimento do STF. Seus agentes estão submetidos a um regime seletista de contratação e não estão submetidos a concurso público. Bom, encerramos as autarquias, falamos sobre a OAB, vamos agora analisar as fundações públicas como uma segunda espécie de entidade pública, da administração pública indireta. Como dissemos antes, eu separei as fundações públicas das autarquias, mas as fundações públicas, segundo o conceito, segundo o entendimento atual da doutrina, seria uma espécie, as fundações públicas, aquelas que estão submetidas ao regime de direito público, são uma espécie de autarquia. Na verdade, uma autarquia constituída de patrimônio destacado para a prestação de serviços típicos do Estado. Então, elas são criadas tais como as autarquias por lei específica. São a afetação de um acervo patrimonial a uma finalidade pública e uma espécie de autarquia. Então, estão submetidos a um regime de direito público e a definição do Decreto-Lei 200/67 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Não foi por quê? Porque lá está dito que as fundações públicas estão submetidas ao regime de direito privado e são autorizadas por lei e não criadas por lei específica.
Então, esse conceito, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, não foi acatado, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Exemplos de fundações públicas temos a FUNASA, o IBGE, a FUNARTE, a Fundação Biblioteca Nacional. As agências reguladoras são outra espécie de entidade da administração pública indireta. Como vimos, as agências reguladoras são uma espécie de autarquia de regime especial. E elas foram concebidas em meio ao processo de privatização e reforma do Estado, na metade dos anos 90, que é justamente no início do governo de Fernando Henrique Cardoso. Foram introduzidas no ordenamento jurídico por meio das emendas constitucionais número 8/95 e 9/95. E também inseridas, quer dizer, na verdade, foram introduzidas pelas emendas no texto da Constituição Federal de 88. Elas são inspiradas nas agências americanas. É bom que se diga que, apesar de serem inspiradas nas agências americanas, a estruturação delas é diferenciada, já que elas possuem personalidade jurídica própria, ao contrário das agências americanas, que são órgãos públicos típicos. São órgãos sem personalidade jurídica. As peculiaridades dessa estrutura administrativa é que elas possuem dirigentes estáveis, ou seja, seus dirigentes possuem uma certa estabilidade para exercer seu mistério, não podem ser demitidos sem um procedimento administrativo disciplinar. Então, a partir do momento que são nomeados, eles não podem ser demitidos facilmente, ad nutum, pelo presidente da República ou pelo chefe de Estado da correspondente estrutura administrativa central. Possuem mandatos fixos, a critério da lei. A lei define qual é o período de duração dos mandatos. Pode ser 1, 2, 3, 4 anos. Há discussão a respeito de se esse mandato deveria ser exatamente o mesmo do mandato do chefe do Poder Executivo para coincidir, para não correr o risco do chefe do Poder Executivo não poder substituí-los, os dirigentes. Também possuem quarentena, os ex-dirigentes, ou seja, os ex-dirigentes, durante determinado período, não podem exercer atividade dentro do âmbito de atuação das agências reguladoras. E também as diretorias são colegiadas, não são monocráticas, a direção é composta por vários diretores. E a estrutura administrativa da agência reguladora possui poder normativo, ou seja, a agência reguladora pode editar atos normativos. Mas esses atos normativos não podem ser nem lei nem decreto regulamentar, porque, no caso de lei, a lei é própria do Poder Legislativo, é ato normativo criado pelo Poder Legislativo, e os decretos regulamentares são privativos do chefe do Executivo. No caso da estrutura federal, o decreto regulamentar é próprio, privativo do presidente da República. Então, na verdade, as agências reguladoras podem editar atos normativos, se destacam por criarem atos normativos, mas, todavia, não podem criar atos normativos gerais e abstratos. Espécies de autarquias no ordenamento jurídico atual. Tem agências de serviços, a ANEEL, Anatel, ANTT, são aquelas que fiscalizam a prestação de serviço público, aquelas que prestam o serviço próprio de poder de polícia, que fiscalizam, restringem a atuação das entidades particulares no âmbito de sua atuação, que são a ANS e a Anvisa. Agências de fomento, aquelas agências que incentivam a atividade particular, criam subsídios, na verdade não criam subsídios, estimulam a criação de subsídios, estimulam a atividade econômica, que é a Ancine, e agências de uso de bens públicos, que controlam o uso dos bens públicos, que é a ANA. Temos também as agências executivas, que estão previstas no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal.
são entes públicos que podem ser qualificados, quer dizer, na verdade, quais são os entes públicos que podem ser qualificados pelo governo federal como agências executivas? São as autarquias, as fundações públicas e os órgãos, que são criados pelo Poder Executivo por meio de um contrato de gestão. Na verdade, as estruturas já existem, as autarquias existem, as fundações existem, os órgãos existem. Por meio do contrato de gestão, firmado entre a entidade pública central, no caso a União, Estado ou município, com uma autarquia, uma fundação, um órgão público, firmam um contrato de gestão e qualificam essas autarquias, as fundações e os órgãos públicos como agências executivas. E o objetivo, justamente, dessa qualificação é para ampliar a autonomia dessas estruturas administrativas, fixando metas de desempenho. Essa qualificação de agência executiva vem em meio à busca pela concretização do princípio da eficiência. Já vimos lá atrás, no módulo de princípios, que a administração segue pautada atualmente pelo princípio da eficiência, segundo o artigo 37 da caput da Constituição Federal. Então, esses contratos de gestão firmados pela administração pública central, com os entes da administração pública indireta e pelos órgãos públicos, buscam justamente flexibilizar as exigências em meio à busca pela concretização do princípio da eficiência. Temos poucos exemplos na estrutura atual da administração pública, já que não é comum esse firmamento de contrato de gestão. Temos o Inmetro como um exemplo típico das agências executivas, como exemplo típico de uma autarquia que se qualificou para buscar um melhor funcionamento de sua estrutura. Para firmar esse contrato de gestão, o Ministério Superior da autarquia ou da fundação pública, ou mesmo do órgão que está ligado a esse ministério, ele que tem a iniciativa de o Ministério Superior, o supervisor, aquele que exerce a supervisão, a tutela, o controle sobre aquela estrutura administrativa, é que vai iniciar as tratativas para firmar esse contrato de gestão, com anuência sempre do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Os requisitos para a constituição de uma agência executiva são o firmamento desse contrato de gestão, a instituição de um plano estratégico de reestruturação, deve ser feito pelo órgão público, pela autarquia ou pela fundação, ele deve traçar um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional, e também há de ser editado um ato da Presidência da República. São esses 3 requisitos para a constituição de uma agência executiva. A vantagem da criação dessa agência executiva, dessa atribuição desse qualificativo de agência executiva, é que, por exemplo, haverá uma maior flexibilização para a dispensa de licitação, a contratação direta. As agências executivas estão submetidas ao dobro do limite previsto na lei de licitações para a dispensa de licitação. É importante que se diga, e aí eu dei um destaque grande nesse ponto, que as agências executivas, segundo a lei que rege as agências executivas, só existem no âmbito federal. Atualmente, então, só o Poder Executivo Federal é que pode atribuir esse qualificador de agência executiva às estruturas administrativas. As associações públicas. Essas entidades são novas, como dissemos antes, na estrutura da administração pública. Tem sede constitucional no artigo 241 da Constituição Federal, mas foram apenas regulamentadas com a edição da Lei 11.107/2005. Através delas é que foi possibilitada, através dessa lei é que foi possibilitada a criação dessas estruturas administrativas, da administração pública indireta. Na verdade, as associações públicas são uma forma de gestão associada de serviços públicos, transferência de pessoal e de bens entre os entes associados. Os entes associados, ou seja, as estruturas da administração pública, se juntam para gerir serviços públicos
para transferir pessoas de um lugar para outro, dentro da estrutura administrativa, ou para transferir bens entre os entes associados. As associações públicas são criadas por meio de consórcios públicos. Esses consórcios públicos são instrumentos que, além de criar as associações públicas, também servem para criar pessoas jurídicas de direito privado. Então, há consórcios públicos stricto sensu, que são aqueles consórcios públicos de direito privado, e há os consórcios públicos lato sensu, que temos os consórcios públicos, stricto sensu, e as associações públicas. O que estamos estudando agora é uma modalidade de consórcio público, que são aqueles consórcios públicos de direito público. No caso dos consórcios com natureza de direito privado, esses consórcios estão sujeitos às regras de direito civil, mas, de toda forma, seguem a legislação administrativa atinente à licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal sob regime seletista. Então, só para frisar bem, temos consórcios públicos. Os consórcios públicos têm os consórcios públicos de direito privado e de direito público. O que estamos estudando aqui são os consórcios de direito público, que são as associações públicas. Os consórcios de associação de natureza de direito público integram a administração indireta dos entes consorciados. Muito frequente a definição em concursos dos consórcios como um ente transfederativo. Então, quando cair em qualquer tipo de prova, sobretudo na OAB, o que é um ente transfederativo, vamos fazer a associação desse ente transfederativo com os consórcios públicos, que são os consórcios públicos de natureza de direito público, que são as associações públicas. Então, falando em ente transfederativo, buscamos logo a definição de associações públicas. Os consórcios públicos, quando envolvem municípios, a União e municípios, no caso dos municípios, os estados aos quais pertencem os municípios devem participar do consórcio. Então, se tivermos dentro de um consórcio público, dentro de uma associação pública, a presença da União e de municípios, deveremos necessariamente ter também como uma de suas partes desse consórcio público os estados aos quais pertencem os municípios consorciados. Segundo o entendimento majoritário, as associações públicas são uma entidade, uma categoria nova da administração indireta. Então, quando definimos o que é uma associação pública, segundo o entendimento majoritário doutrinário, as associações públicas compõem como uma entidade autônoma a administração indireta. Já para alguns, tais como José dos Santos Carvalho Filho, as associações públicas seriam uma espécie de autarquia. As associações públicas podem promover desapropriações, instituir servidões, podem fazer a contratação direta, com dispensa de licitação, e possuem um dobro de limite para a contratação direta. Então, são diversas as vantagens de se criar as associações públicas. Veremos, então, fechando essa parte daqui, uma questão que caiu na seleção da OAB, no exame da OAB, e que explora justamente essas temáticas que foram vistas nesse módulo. No quarto exame da OAB, a questão 31 tratou justamente dessa temática. Diz, a Lei 11.107, 6 de abril de 2005, dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem os consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum. A respeito do regime jurídico aplicável a tais consórcios públicos, assinale a alternativa correta. Bom, eu vou logo dar a resposta porque essa questão traz três assertivas que não condizem com o que está contido em lei. E eu vou trazer justamente aqui a assertiva que está prevista na lei.
e que eu já fiz menção no trato das associações públicas. O item D traz: a União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. É justamente a definição de associação pública composta por municípios, como visto antes, quando os municípios participam da formação de um consórcio público, os estados aos quais pertencem tais municípios devem também compor um dos polos do consórcio. Bom, vimos nesse módulo, então, a estrutura da administração indireta, o restante da administração pública indireta, as entidades de direito público da administração indireta, vimos associações públicas, fundações públicas, terminamos de ver as autarquias, vimos também a OAB, qual é o trato que o STF tem dado à natureza jurídica da OAB, e nos próximos módulos continuaremos estudando as espécies de entes, estruturas administrativas da administração indireta. Espero que possa contar com a participação de vocês nos próximos módulos. Obrigado.